Essa é uma aula intermediária entre o nível 3A e o nível 3B do Reiki. O nível 3A é o mestre de si mesmo. Por que eu resolvi fazer essa aula antes de fazer aí a aula do nível 3B? Porque é importante, dentro desse mestre de si mesmo, você aprender algumas coisas que estão interligadas com o desenvolvimento pessoal / espiritual. O desenvolvimento pessoal, ele está interligado ao desenvolvimento espiritual. E todo terapeuta holístico precisa disso. Ele faz esse caminho. Ou ele faz esse caminho antes, ou ele faz esse caminho durante a jornada holística, ou ele faz esse caminho dentro do autoconhecimento dele, ou ele faz esse caminho dentro das práticas, dentro dos atendimentos dele. Então é um caminho que você vai se desenvolvendo pessoalmente por conta de você estar dentro de uma visão holística. Então esta aula, ela vai abranger algumas dúvidas, ela vai abranger alguns conhecimentos, segundo o meu ponto de vista, aquilo que eu vivi na minha jornada e vivo ainda, dentro dos insights, dentro daquilo que eu pesquei, né? Aquilo que eu peguei, assim, de chaves importantes na minha vida, que fizeram a diferença nesse encontro de si mesmo e nessa jornada de autodesenvolvimento. Porque o autoconhecimento, ele é super importante. Mas você não pode ter só autoconhecimento se você não se autodesenvolver junto com o autoconhecimento. Então você é terapeuta holístico e você vai se desenvolvendo também. Você vai aprimorando sua vida, você vai subindo degraus. Você não se torna um terapeuta reikiano só para atender pessoas. Você não se torna um mestre reikiano só para fazer iniciações em outras pessoas. Você se torna um mestre reikiano, primeiramente se tornando mestre da sua própria vida. E quando a gente fala em mestre da nossa própria vida, a gente tem que ir nas profundezas dentro de si, porque cada um tem um mestre interior. Esse mestre interior, ele não pode ser denominado como algo ou alguém. Não é algo ou alguém, não é algo que esteja separado, né? Ah, você é uma pessoa e tem um mestre dentro de você que é algo que vai surgir. É tudo você. Mas você precisa reconhecer quem é você dentro de você, mais ou menos assim. E leva o caminho do quê? Do coração. Então eu vou contar umas particularidades minhas que vai ajudar vocês a ter os insights de vocês, o autoconhecimento de vocês, através dos meus exemplos, de como foi a minha jornada. E vamos ver se eu consigo fazer isso tudo numa aula só, se eu vou ter que gravar 2 partes, 3 partes. Eu achei importantíssimo falar de muitas coisas. Eu até escrevi uma pauta aqui, deixei uns direcionamentos já, porque eu queria fazer uma aula ao vivo, né? Mas aí eu pensei assim, por que não gravar e deixar que vocês tirem as suas dúvidas, que façam as anotações de vocês? Por exemplo, o que eu anotei aqui? A importância de conhecer e reconhecer os corpos sutis. Por que a importância de conhecer e reconhecer os corpos sutis? Eu vou colocar aqui do ladinho uma imagem para a gente visualizar ela o tempo inteiro, para a gente não esquecer de quem nós estamos falando aqui. Porque nós não estamos falando aqui do ser material. Nós não estamos falando de carne, osso, pele, um corpo humano, embora o corpo humano esteja junto desse conhecimento também, que a gente trabalha o corpo humano também, né, o físico. Mas nós vamos falar muito aqui dos 7 corpos, dos chakras, de energia,
de pensamento, sentimento, emoção, limpeza, cura, transformação, e tudo é interno. E essa imagem, ela simboliza muito isso, ir para o mais profundo de si mesmo, ir para as profundezas daquilo que você ainda não se conhece de si mesmo. E lá no núcleo de si mesmo, você vai encontrar você. Só que é um você como um você superior de si mesmo. A gente não fala o eu superior? A gente não tem uma conexão com o eu superior? O eu superior é isso. É um eu maior dentro do eu menor. Com base nas minhas experiências, ou melhor, as minhas experiências e o meu conhecimento, ele é baseado primeiramente na visão metafísica, na mecânica quântica, nos estudos da psicanálise e, claro, como uma boa reikiana, esse canal de energia que é maravilhoso, que passa através de nós e de onde que vem, né? Então, juntando essa energia reiki, de onde que ela vem, juntando com a mecânica quântica, a gente entende que ela vem de um universo que a gente não vê e que está o tempo inteiro conosco. Não vem lá de cima. Lá de cima é uma forma de dizer sobre um estado mais elevado, né? Um céu, um estado gostoso, uma energia boa que vem lá de cima do céu, que vem lá de cima do universo. Mas você tem que entender que esse universo é você como um microcosmos. Então vamos imaginar que dentro do seu coração existe um núcleo, ou imagina dentro do teu chakra cardíaco. Então dentro do seu peito existe um núcleo, bom, aqui não dá pra ver, né? Dentro do seu coração aqui existe um núcleo de energia vital, universal, a fonte de Deus. Só que você não sente isso. Algumas pessoas, sim. Quanto mais despertos, mais sente quem você é dentro de si mesmo. Mais você sente o eu superior dentro de você. Contando um pouquinho das minhas experiências, como eu senti esse eu superior. Primeiramente, quando eu despertei como uma buscadora de respostas. O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que disso tudo aqui na vida? Por que isso tudo faz sentido? Por que não faz sentido às vezes? Pessoas para lá, pessoas para cá, uns mais desenvolvidos, parecem mais inteligentes, outros mais ignorantes. Uma vida injusta parece para alguns, para uns mais, outros menos. Quem sou eu? E o que é que eu estou fazendo aqui? Então a minha busca começou ali. Eu já tinha um despertar espiritual porque eu já sabia. Eu sabia de dentro de mim, eu sentia, sabia que o mundo não acabava aqui. Sentia e sabia, e para mim era uma coisa natural. Pô, o mundo não acaba aqui, a gente deve ter um outro plano, um céu, alguma coisa para onde a gente vai. Isso, desde já a minha adolescência, eu já acreditava assim em espíritos, né? Espíritos que ficam vagando, outros corpos assim que a gente não vê. Só que eu não entendia assim, nossa, por que eles ficam invisíveis, né? Deve ser por causa que, sei lá, vira fantasma porque não tem corpo humano. Há 22 anos atrás, a minha mãe faleceu. E aí, depois disso, eu entrei num vazio muito, muito profundo. Não era só pela falta da minha mãe, pela saudade, mas porque em mim houve um alerta. Cadê? Cadê aquela pessoa? Cadê? Para onde ela foi? Ela foi para algum lugar. Eu tentava imaginar que eu via aquele corpo gelado, mas era como se aquela pessoa não tivesse acabado.
Então eu procurei em livros que me informassem alguma coisa que me desse conhecimento para entender essa dinâmica da vida, né? Pô, o corpo biológico ali gelado, mas aquela pessoa existia, a presença. Ai, que estranho. Parece que a pessoa não acabou. Por mais que eu já soubesse que a vida não acabava ali. Aquela situação que eu vivi, aquele luto, foi um botãozinho acionado para que eu entendesse, para que eu buscasse, né? Para que eu buscasse mais entendimento. E aí eu busquei mais entendimento, devorei todos os livros da Zíbia Gasparetto, todos os romances espíritas, alguns do Chico Xavier e por aí foi. E na época, assim, era biblioteca pública, porque não existia internet, né? Não tinha esse acesso. Então, livros de autoconhecimento, que eram os livros de autoajuda na época, eu também li vários. E chegou um momento em que eu, há alguns anos atrás, há 8, 9 anos atrás, eu tive uma sensação de vazio mais profundo. Então eu já estava casada, já tinha filho, mas eu estava bem empregada, eu estava muito bem. E de repente começou a vir aquela questão interna assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quando eu me olhava no espelho, eu dizia: quem é você dentro de você? E comecei a me questionar, e ao mesmo tempo que eu me questionava, eu não me via, eu não me entendia como um ser. Um ser humano, ele é um robotizado. Eu imaginava assim, ele é um robotizado, ele acorda, faz, executa, dorme, faz sua higienização, pensa de acordo com seus critérios, estuda, se forma em alguma profissão e leva a vida. Mas quando eu olhava para o horizonte, eu pensava: é só isso? É só isso que a gente vai fazer aqui? E a nossa mente? Como que ela funciona? Qual é o mecanismo das emoções? E isso foi me levando a um estado mais profundo de vazio, que eu tenho lá um videozinho no YouTube que diz sobre Noite Escura da Alma, que eu conto assim uma pequena particularidade da minha vida, que foi esse vazio interno. Mas na verdade a Noite Escura da Alma para mim foi como se eu entrasse numa caverna e não soubesse sair dela, e nem soubesse como é que eu fui parar ali. Acho que essa é a parte mais interessante do vazio que a Noite Escura da Alma te faz passar. Você entra numa caverna escura dentro de você, esquece totalmente como você entrou ali, quem era você antes e o que vai ser de você depois. Porque a Noite Escura da Alma, o que vem junto são emoções negativas muito profundas. É uma dor, é uma depressão, junto com... Não são fobias, mas são... É algo como se fosse inexistente e ao mesmo tempo está existindo na sua vida. Então, claro, veio muito choro, veio muita abertura, né, dos chakras através do choro, veio muito sofrimento, muita dor interna, dor de alma, sabe? Dor de alma. Eu passei 4 meses assim, doendo a alma mesmo, porque não sabia de onde vinha tanto sofrimento. E quando vem sofrimento de dentro, como que está a nossa vida fora, né? Que a gente emana é aquilo que o nosso inconsciente tem, e é aquilo que o nosso inconsciente tem que a nossa vida cria. E aí a minha vida virou 360 graus, né? Ela, de cabeça para baixo, todos os pilares da minha vida, relacionamento, financeiro, tudo foi por água abaixo, tudo. Eu precisava conhecer quem era eu de verdade e entender essa particularidade do ser, do próprio desenvolvimento do ser, né? Agarrar as rédeas aí da minha vida e tomar responsabilidade. Mas eu não sabia como fazer isso, eu não sabia
qual passo seguir. Mesmo assim, a vida ia me influenciando, né? Ia aparecendo pessoas, ferramentas, livro, tudo que pudesse me auxiliar. E é aí que os mentores entram, né? Nessa parada aí chamada vida. É aí que seus mentores estão te guiando, te protegendo, te auxiliando, e você não faz ideia do quanto. A importância de conhecer os corpos sutis, por quê? Nessas 7 camadas de corpos, ou vamos dizer nas 6, vamos falar só das 6. O físico é aquilo que agrega todos os outros 6, né? Os outros 6 caem tudo pro físico. Embora o físico é muito importante, né? O primeiro chakra, a base, a raiz, é aquilo que te ancora na matéria. Se o chakra raiz está bem equilibrado, você está vivendo muito bem a matéria, você está acionando muito bem a sua vida, você está gerenciando muito bem a sua vida na matéria. Mas em termos de corpos sutis, todo o armazenamento de energia e informação estão neles. Todos os chakras estão armazenados, todas as suas vidas. Tudo, desde quando você era apenas uma centelha divina emanada, né? Entra aí a mecânica quântica, o vácuo quântico emana, cria-se um campo eletromagnético em volta dessa centelha divina, e essa centelha divina, criado um campo de magnetismo ao redor, dá a sensação de separação, porque eu tenho o meu campo, você tem o seu, são códigos diferentes de frequência. Então, frequência é aquela coisa, né? Uma vibração e um comprimento daquela onda se torna uma frequência. Então, vamos supor que a minha frequência é assim, bem juntinhos e risquinhos, a sua é mais espaçados risquinhos. O outro tem uma linhazinha mais reta, o outro mais ondulado para outro lado, e assim vai, né? Cada código em uma média de todos os corpos é a tua frequência de energia, né? É a tua individualidade. Esses 7 corpos sutis têm todo o seu registro, sim, embora algumas coisas ativadas e outras desativadas. Vamos supor que eu fui uma médica numa vida passada e deixei várias pessoas morrerem por causa de atenção. Vamos dizer que eu pensava, não, agora não tenho tempo, ou que eu pensasse assim, agora eu tenho uma coisa que não vai dar, e deixa para outro médico fazer cirurgia, e era eu que tinha que fazer, e eu deixava lá o paciente morrer lá na maca. Eu agreguei isso onde? Essa informação estava na minha vida. Eu teria que fazer o processo, fazer a experiência acontecer. Era da minha energia, da minha consciência individualizada, da minha vida, fazer aquilo acontecer, e aquilo não aconteceu. Eu agreguei na minha energia miasmas ou antimatéria, que é uma polaridade contrária àquilo que a centelha divina faz, que é o puro amor, que é o puro servir ao outro. Então eu criei uma polaridade contrária naquela minha energia luz puríssima que tinha em algum dos chakras, ficou armazenada aquela memória. Mas vamos supor que foi umas 200 pessoas que aconteceu isso, e eu não quis mexer isso nessa vida, então não é ativado aquela frequência. Ela vai ser ativada conforme o projeto encarnatório seu, conforme a proposta antes de encarnar. Olha, vai chegar em tal tempo da sua vida, vai acontecer isso. Se você tiver evoluído, servido ao todo e tal, então não vai acontecer, porque daí você já vai limpar. Se não vai acontecer, então por isso que a lei do karma, essa lei de ação e reação, ela tem que ser muito bem estudada e muito bem entendida. E isso também faz parte do autoconhecimento. Mas isso é um outro assunto. Voltamos ao assunto, importância de conhecer os 7 corpos sutis e por que eu tenho que reequilibrar eles. Então, vem um cliente para você, você aplica o reiki, ele te falou o momento que ele está vivendo. Às vezes é uma doença física, uma cirurgia, uma depressão, um relacionamento que não deu certo, a pessoa não está legal,
perdeu o emprego, as finanças, né? Tá com muita dívida, ou precisa de um rumo na vida, e aí te procurou para aplicar o reiki, dar uma reequilibrada nesses chakras. Você vai reequilibrar os chakras com o reiki, vai fazer uma limpeza, porque a energia reiki é uma energia amorosa, e onde tem miasmas, onde tem aquela polaridade negativa, vai se tornar positiva. Porém, se a pessoa tiver conhecimento de que ela precisa tomar as rédeas do autoconhecimento e se ajustar na vida, ajustar o coração. Quando a gente fala de ajustar o coração, eu limpo meu coração de tudo que ele tiver de negativo. E como é que eu vou saber tudo que tem de negativo? Me autoconhecendo, sabendo quem eu sou como uma pessoa nesse mundo. Se eu tenho uma mente saudável, se eu tenho só maus pensamentos, se eu fui criada de uma forma que me ensinaram a falar mal dos outros, que me ensinaram a julgar situações. Por que a gente foi ensinado a julgar situações? Porque o cérebro reptiliano fala mais alto. O cérebro reptiliano, ele precisa julgar se ele não está em perigo, se ele precisa caçar, se ele precisa se defender. Então a gente foi ensinado a fazer julgamentos por conta das reflexões para a tomada de decisões. Então, eu vou julgar se aquela família precisa da minha ajuda ou não. Quem vai fazer isso, até a pessoa despertar e se reconectar com a centelha divina, com a fonte criadora, quem vai fazer esse julgamento é o ego. O ego é aquela caixinha de conceito que vai avaliar. Tá condizente com o que tem dentro dessa gaveta aqui? Essa gaveta aqui diz que eu não devo meter a colher lá. Tá bom, então eu reflito que não vou me meter. A outra caixinha diz assim, não, mas é que aquela criança daquela família está em perigo. Então eu preciso sim ajudá-los. Então eu vou meter o meu dedo lá, a minha colher lá. Eu vou tentar ajudar eles. Então você tem vários julgamentos dentro de você para fazer essas reflexões. Mas, na verdade, quando você está conectado ao seu eu superior, você sabe pela intuição o que fazer. Você não precisa de julgamentos, você não precisa de reflexões. Você é guiado pela sua intuição. Quando a pessoa vem com aquele caso para você, com aquela situação daquela família, automaticamente você sente o que deve fazer. Você não pensa no que deve fazer. Você sente o que deve fazer e daí teu cérebro parece que pensou. Mas você sentiu que devia se afastar? Ou você sentiu um perigo ali que você teria que ajudar? Aí é seu eu superior falando, aí é a mente maior do todo, envolvida com todas as questões para reequilibrar tudo. Para trazer o reequilíbrio através da ferramenta que é você. Então vamos deixar assim, de julgar tanto e vamos ir mais para a linha da intuição, do sentir. Precisa desenvolver isso para ser um mestre de si mesmo. E você não vai ficar 24 horas por dia sendo mestre de si mesmo. Mas se você tiver na sua energia 51% da sua maior parte do dia nessa frequência, tá ótimo. Você vai conseguir gerenciar a tua vida muito melhor através do que o teu eu superior, que é a mente maior que te comanda aqui, que vai te ensinar essa prosperidade divina, que vai te ensinar esse caminho da divina presença abundante na tua vida, que tem todas as respostas para tudo através do sentir. Então o que eu quero agora é que você anote isso. Primeira função para se tornar mestre de si mesmo é silenciar a mente dos julgamentos. Eu não preciso análise de nada, reflexão de nada e julgamento de nada. Eu preciso intuir.
eu preciso sentir o que eu devo fazer. Então, mente limpa, coração sadio. Ah, Jane, mas eu sou uma pessoa que estou vivendo agora um momento muito difícil na minha vida. Tá difícil pra caramba. Eu não vou encontrar esse mestre ainda aqui porque eu tô em desequilíbrio interno. Ou eu tô passando por um vazio, ou eu tô passando por problema de relacionamento, dívidas. Eu não consigo me encontrar. Eu tô com um caso sério de assim, ó, eu não sei o que fazer da minha vida em termos de trabalho. Eu tô tendo que cuidar de um filho, de uma filha agora, eu tenho que dar todo o foco, atenção a essa parte da minha vida. É de novo a mente te sabotando. É porque você está sem confiança. Enfim, você está sem reconexão. Você não está conectado ao todo. Porque você está sem alegria de vida. Porque você está sem amor incondicional. Então você não está conectado à tua centelha divina, ao teu coração maior e sagrado, que vai te trazer todas as respostas. Por quê? Você não tem que. Você não precisa de. E você não deve tal coisa. O que você tem que aprender é entrar no fluir. Eu posso ajudar, tá tudo bem. Não posso ajudar, tá tudo bem também. Eu tenho que fazer? Não, porque eu tenho que é um sentimento negativo por trás disso. O sentimento que traz eu tenho que é um sentimento de pressão, de medo de não fazer, de auto-julgamento, de auto-punição. Sempre que você estiver pensando numa questão, sinta o que teu corpo traz naquele momento, o que teus chakras falam naquele momento, conversa com você através do sentir. Estou sentindo leveza, tranquilidade, estou realmente em paz, pensando assim em trazer respostas e jogando aquilo para o universo, que o universo me devolva. E quando a gente fala joga para o universo, não joga para o universo lá em cima. Joga para o universo dentro de você que tem todas as respostas. Porque tudo que há na fonte criadora há em você. As mesmas informações que tem no universo estão dentro de você. Se hoje você quiser se tornar um professor, você tem essa informação dentro de você e você vai pensar assim, eu vou me tornar professor, por onde eu vou começar? Então eu vou começar assim, estudando, não sei o que, vai vindo. De dentro de você vai vindo o caminho. Se você hoje quiser se tornar um engenheiro, você vai pensar, como é que faz? O que faz um engenheiro? Como faço para ser um e tal? E conforme você vai trazendo esse pensamento e essa sensação de ser aquilo na sua profissão, vai vindo de onde? De dentro de você, as vontades de estudar, de procurar no Google, de conversar com alguém que faz isso, que executa essa profissão, vai vir de dentro de você. Então, assim, que o universo me traga alegrias, que o universo me traga bênçãos, que o universo me traga aquilo que eu preciso para realizar o meu sonho. Você parece que está falando com algo distante, fora da Terra, e que uma hora vai te trazer aquela luz. É dentro de você que vai vir essa luz, que vai emergir para a tua consciência e que vai fazer aquilo acontecer. Se você tem vontade de ganhar um prêmio que você apostou, ou que você, comprou uma rifa, de onde vai vir esse prêmio? O prêmio pode vir de fora, mas quem vai criar ele na sua vida é você. Você que comprou a rifa. É a sua energia que estava lá. Você assinou, colocou teu nome, colocou teus dados lá. Você criou aquilo para você na tua vida. Então a alegria, ela vai vir daqui de dentro. O prêmio, ele vai surgir daqui de dentro, porque você executou aquela ação. E você espera por aquilo, você que confia que vai ganhar. E de repente ganha. Ou você não confiou o suficiente, ou você, não tinha energia suficiente de criação. Não entrou em ressonância com aquilo. Quem não entrou nisso? Você. A bênção não chegou até você do jeito que você queria, porque você não criou essa bênção em termos de energia dentro de você primeiro.
E os 7 corpos sutis, eles estão carregados dessas informações, então tem a lei da ação e reação. E dentro da lei da ação e reação, surgem muitas catarses. E agora eu vou explicar um pouquinho das catarses. Como é que a catarse funciona em termos de ciência? Vai pensando aí, como é uma catarse para você? Muitas pessoas falam, né, sobre a catarse das emoções, né, que vem em forma de emoção. Pode vir em forma de uma situação na sua vida que você identifica como prejudicial. A catarse, em termos quânticos, em termos de mecânica quântica, ela é da seguinte forma: nós somos energia. Nós somos um aglomerado de energia. Nós somos um aglomerado de corpos energéticos, né? Nós somos um aglomerado de frequências. Então vamos imaginar que você tem uma partícula atômica. Vamos falar de uma só, porque são mais de trilhões e trilhões e trilhões, né, que formam o nosso corpo físico. Então vamos voltar lá e trabalhar o intelecto para que esse intelecto entenda que ele é energia, que o teu corpo físico é energia. É conhecimento, né? Então vamos trabalhar conhecimento. Então, você estava na barriga da sua mãe. Antes de você ser um embrião, você já era uma consciência, uma pequena luzinha que ia vir reencarnar, né? Essa luz, consciência, já foi pura consciência, puro eu superior, pura harmonia, puro, assim, aquela coisa de todas as respostas. Se eu quero uma coisa, eu consigo por aqui, outra por aqui, porque eu era pura luz, né? Mas aí eu fui vivendo várias experiências e fui adquirindo lá as polaridades negativas que agora eu tenho que limpar. Eu tenho que reequilibrar. Então, na barriga da minha mãe, começou a se formar um embrião. Esse embrião, antes de se formar embrião, ele teve que ser moléculas, não teve? Antes de moléculas, ele teve que ser uma luzinha, um sistema atômico, um magnetismo, um corpo magnético que estava ali dentro, se formando. Porque é do corpo magnético, né? Lembra a centelha divina? Foi emanada, criou-se um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético, pelas experiências, vai criando informação. E ele está cheio de informação. Você é um campo eletromagnético cheio de informação. Mas a gente não conhece as informações que tem, porque somos 93, 95% inconscientes. Esse inconsciente é carregado de informação que eu não sei o que eu tenho dentro de mim. Por isso eu faço autoconhecimento, para me descobrir. Por isso eu vou mais profundo dentro de mim, para me sentir, saber quem eu sou, o que eu penso da vida, e etc, etc, etc. Essas moléculas, antes de serem moléculas para fazer o agrupamento, para formar os órgãos, né? Coraçãozinho, pulmãozinho, um magnetismo entre um e outro para viver grudadinho, cada um no seu lugarzinho, pele, bracinho, tudo isso é formado primeiro por um sistema atômico de informação que vai gerar na matéria um agrupamento de moléculas, desse agrupamento de moléculas, células, e dessas células, com as devidas informações, vão formar um agrupamento de células fígado, outro pulmão, outro a pele, a corrente sanguínea. Então, volta lá, antes das moléculas, átomos. Então, esses átomos são carregados de informações, energeticamente falando. Um átomo, ele tem prótons, nêutrons e elétrons, né?
A carga de elétrons que gira em volta daquela bolinha do átomo, ela pode estar polarizada a negativo. Eu tenho uma experiência de vida passada onde eu tinha uma mancha no meu campo eletromagnético próximo ao coração. Por quê? Eu usei a minha energia de vida com a consciência que eu tinha para matar alguém. Então eu dei um tiro em alguém. Quando eu dei um tiro em alguém, ficou marcado em mim. Então eu tinha polarizado aquela mancha preta em mim. Essa mancha preta identificava falta de luz. Perdi a luz ali. Embora a luz da consciência divina sempre existisse, eu só polarizei ela, aquela ausência do bem, vamos dizer assim, né? Ficou ausente o bem, ausente a luz, ficou sombra. Então, esse elétron que girava ali em volta, né? Girava. Aí, de repente, eu venho para uma vida onde eu comecei a meditar, buscar quem era esse Deus, se ele estava fora do planeta, ou se eu conseguia me conectar mentalmente, ou pelo coração, ou pela oração, como é que era essa conexão. E essa luz divina da fonte criadora, ela começou a penetrar em mim. De forma científica, essa luz, que a gente chama de Deus, na mecânica quântica é chamada de vácuo quântico. A primeira emanação, o primeiro movimento do vácuo quântico é os quarks, né? Tem uma coisa que diz sobre teoria de cordas, anota aí, teoria de cordas, procura no Google, anota quarks, procura no Google, e anota fótons de energia, e procura no Google também. Fótons de energia é uma luz que entra e carrega esse elétron, e vamos supor que deu carga de luz, de energia, porque eu comecei a fazer meditação, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a fazer as orações com o coração, pedindo: Deus, me limpa meu coração, porque eu não sei tudo que eu guardo. Eu só sei um pouco daquelas mágoas que eu guardo, mas deve ter muita coisa aí de infância, barriga da mãe, rejeição, abandono, um monte de ferida que eu não sei. Então, que Jesus venha e ilumine a minha consciência, limpe meu coração. E agora eu estou entendendo que essa reforma íntima é super importante para a minha evolução, meu desenvolvimento aqui. Porque eu quero sim alcançar a prosperidade divina, eu quero ser um ser saudável, próspero, feliz, alegre. Eu estou cheio de miasma e eu preciso rever tudo isso que está aí no meu campo de energia. Tudo que eu agreguei no meu campo eletromagnético, né? 7 corpos junto, campo eletromagnético. Tudo isso eu preciso reequilibrar, que a gente chama de curas. O sistema atômico, carga de elétron em volta, e a luz começa a entrar pelo meu coronário e afeta bem aquela mancha no meu coração. O que acontece? O elétron ganha carga de energia, ele movimenta mais rápido. Então, é aquilo que a mecânica quântica fala, que um elétron, ele pula de uma órbita para outra. É órbita ou órbita que se fala? Não sei. Procurem no Google aí o elétron quando ele pula de uma órbita para outra. Então, ganha luz. Então, eu tenho um pedacinho lá de mancha, né, uma partícula de energia, e essa partícula de energia está pequenininha. E o elétron ganhou uma energia tão alta de fótons de luz e pum, expandiu. Tudo que é um campo atômico, um campo lá, o núcleozinho do átomo, né, aquele campo, aquela partícula atômica, tudo é campo eletromagnético. O que aconteceu com o meu elétron? Expandiu o campo eletromagnético daquela partícula escura. E ela expandiu. E o meu magnetismo é o quê? Lei da atração é o quê? Emana e volta, emana e volta. Não é assim, emana e depois volta, emana e depois volta. Não, é o tempo todo. Emana, volta, eu fico pulsando. O elétron ganhou energia, ficou maior aqui na minha vida. Eu fiquei pulsando aquilo. Eu vou atrair a situação para que reequilibre aquela carga do elétron.
porque ele ficou muito grande. E agora eu tenho a oportunidade de viver isso na matéria, de viver essa situação e limpar. O que aconteceu comigo numa outra vida? Essa pessoa atirou em mim a mandato de um pai que eu tinha nessa família, e eu era inocente aos olhos da sociedade aí que falo do sistema e tal, eu era totalmente inocente, tá? Eu tinha mais ou menos 15 anos, eu era toda justiceira, desarmava as emboscadas, era toda linda, maravilhosa por dentro, um amor de pessoa. E levei aquele tiro do capataz, do meu pai, porque eu tinha me metido naquela treta que eles tinham, né, de território e tal. Então eu fui lá e desarmei, era mais uma vez que eu tava fazendo aquilo, então eu merecia ser punida, e tava na hora de me tirar de circulação. Pobre moça inocente, né, foi tirada de circulação. Mas na verdade, quando isso foi uma projeção astral, tá, que eu tive, eu saí do corpo em viagem, né, noturna, e vivenciei toda a cena da minha outra vida, e voltei e refleti uns 40 minutos sobre tudo que eu aprendi lá. Então, esse franco atirador atira de longe, pega aqui bem no peito, onde tinha aquela mancha escura, e eu tinha matado ele numa outra vida. E aí aqui se limpa, eu olho assim pro meu campo, aqui tá limpo, ao mesmo tempo que eu desencarno, que eu estava vendo a multidão que eu não via mais, que começou a ficar tudo cinza, que eu estava indo para uma outra dimensão, porque estava deslocando, né, corpo físico ficando e a consciência saindo. Eu já estava indo para uma outra dimensão, então eu não via mais a multidão de seres físicos, eu via só o plano astral, e ao mesmo tempo eu olhei para mim, aquilo clareou aqui, ficou limpo, luz, onde existia sombra. A lei da ação e reação foi reequilibrado. Nem sempre tem que ser assim, tá? Eu vou explicar um outro jeito também que a gente reequilibra. A gente não tem que ser assim, como diziam, né? Olho por olho, dente por dente. Não tem que ser assim, ó. Isso é uma crença limitante que a gente criou dentro de nós. Comprou, né? Uma ideia que a gente comprou, mas é uma crença limitante. A gente não precisa evoluir nessa situação que eu tô explicando. Depois eu explico outro, mas vamos terminar. Então, o que aconteceu com o elétron, que tinha expandido porque tinha entrado luz, deu carga demais para ele, né? Influenciou esse campo eletromagnético dele, ele acionou e virou uma bomba ali, né? Explodiu o magnetismo, e aquele magnetismo meu, nossa, saiu para todos os lados, e eu atraí aquela situação para mim naquele momento. Quando virou luz, o elétron volta, ele estava grandão assim, porque tinha muita energia, vibrou. Quando virou luz, ele volta para a fonte. Ele fica bonitinho, feliz da vida lá no campo do átomo, ajeitadinho como deveria ficar. Então antes ele não girava suficiente como tinha que girar, porque estava polarizado, estava negativo, estava com uma carga muito baixa, né? E ele precisava de amor. Ele precisava voltar para o reequilíbrio, ele precisava ser a harmonia do todo, e aquele elétron estava lá, quase não saía do lugar. Aí veio uma energia, um fóton de luz, ou vários fótons de luz, uma carga de energia, aumentou a energia dele, ele ganhou mais vida, mas era uma vida negativa. Aquele elétron ganhou mais vida, girou mais rápido, magnetizou todo o meu campo, e eu atraí aquilo para mim. E aí depois, limpado tudo aquilo, reequilibrado, o elétron volta a ser a pura harmonia do todo. Então é assim que acontece na nossa vida para reequilibrar situações que você diz assim, agora eu tô perdido, agora minha vida virou 360 graus. Teu campo expandiu e aquela situação vai vir para sua vida e você vai ter que reequilibrar. Então tenha paciência no processo da reconexão com a fonte. Tem que paciência, tem muito trauma, tem muita dor, muito sofrimento de vidas passadas, sabe? Você foi violentado, você foi passado para trás, ficou com ressentimento, ficou com mágoa, tudo é partícula energética cheia de informação em você.
Então, hora ou outra ia vir. Não precisa ser desse jeito. Atirei em alguém, alguém vai ter que atirar em mim. Não, não precisa ser necessariamente dessa forma. Eu posso reequilibrar fazendo o bem, sem olhar a quem. Cada vez que eu faço bem ao outro, estendo a minha mão com o meu coração, não com a mente que diz, vai lá e ajuda que é a tua obrigação. Não, com o coração que diz, quero ajudar. Eu sinto uma compaixão, eu tenho essa sensibilidade de me colocar no lugar do outro, eu tenho essa empatia por aquele ser, por aquilo que ele está vivendo, e eu vou ajudá-lo. Uma vez também me aconteceu de ter que salvar um gatinho na rua. Depois porque eu tomei atitude, o gatinho tinha sido atropelado, eu tomei atitude rápida, fiz aquilo e tal. Depois que eu me toquei, nossa, eu fiz realmente com o coração. Eu não pensei que eu deveria fazer aquilo porque era minha obrigação como pessoa da sociedade ali, como um bom ser humano, como um bom ser humano eu tenho que ir lá ajudar, não, a mente não pensou, o coração agiu. Quando você faz isso de livre, espontânea vontade, você está fazendo bem para todos e você está ganhando fótons de luz. E daí diz assim que o teu cérebro, né, ele, cada vez que você ajuda lá alguém, um animal, uma planta, o que for, você produz serotonina. Acho que é serotonina, né? O hormônio da felicidade, da alegria, tudo. Teu cérebro produz instantaneamente o hormônio da alegria. Por quê? Porque é uma lei divina intrínseca em você. Então, fazer autoconhecimento, conhecer as leis divinas é o caminho do mestre de si mesmo, primeiramente. Você não vai se tornar mestre de si mesmo do dia para a noite e vai ficar toda a vida ali. Se tornou um Buda. Não. Você vai voltar aos estados de consciência mais baixos. Vai ir para os estados de consciência mais elevados através do conhecimento que você já tem. Através de tudo que você já aprendeu, vivenciou, você vai alterando. E quando vê 50% a mais de você, é isso. E aí vai ficando aquela polaridade negativa sempre menor, daí a vida vai fluindo, daí você vai tendo intuições, boa vontade cada vez mais, vai entendendo o caminho desse autoconhecimento e principalmente dessa autorregeneração interna. Realmente é um caminho íntimo, muito íntimo de você com você mesmo, né? Do auto-perdão, dessa autoavaliação de uma forma muito amorosa, consciente de si mesmo. E nesses estados assim de consciência de si mesmo, você vai ganhando uma conexão maior com Deus. Aí é o momento que você pensa assim, é verdade. Se eu paro quietinho aqui, eu posso escutar Deus falando comigo. Porque eu estou escutando a mim mesmo. Porque eu estou escutando o meu coração. Eu escuto o que eu sinto, e o que eu sinto é muito bom. Tem algumas religiões que dizem escutar o Espírito Santo falando com você. Nas ordens xamânicas eles dizem assim, escutar o grande Espírito falando com você. Eu já prefiro pensar que é a consciência divina que habita em mim, que fala comigo. Porque nas minhas experiências de insights de iluminação, eu vi uma luz que se chegava assim dentro da cabeça, iluminava. Começou com pequenos pontinhos, parecia às vezes um farol de carro, sabe? Iluminava, acendia assim e apagava. E às vezes voltando do sono profundo, né? Nas noites aí dos sonhos, quando eu estava voltando pro corpo, se iluminava tudo dentro da minha cabeça e de novo ficava tudo igual. E eu sentia, é Deus. É Deus se revelando para mim, dentro de mim. E aí o meu coração começou sempre a buscar mais, né? Entender um pouquinho do Evangelho, o que Jesus nos ensinou. E sentir, sabe? Sentir aquela energia, Cristo. O que era que ele tanto afirmou sobre amor, perdão, compaixão, semelhante. Né? Semelhante atrai semelhante, né? Pura mecânica quântica, dizendo sobre ressonâncias entre situações, pessoas.
Então eu acho que eu vou parar essa aula aqui, por aqui, vou deixar vocês pensando sobre catarses, avaliando no Google aí o que é que vocês ainda desconhecem. Mandem para mim suas questões, suas dúvidas, suas reflexões, compartilhe. E aí a próxima aula eu mando mais conteúdo, porque tem muito conteúdo, Não sei se eu consigo colocar em 2 aulas, de 1 horinha cada. Eu vou tentar colocar em 3, que fica mais esmiuçado. Essa história do elétron expandir, ganhar um pouco mais de luz e começar a magnetizar isso na sua vida. Procura não se julgar, não se culpar, procura acolher todas as dores internas, porque tudo se cura através do amor. Quando eu percebo que eu falhei com o meu semelhante, eu percebo que eu tenho que me acolher, porque eu não tinha consciência do que estava fazendo. Eu não tinha conhecimento de causa. Então eu me acolho. E muitas vezes eu não sei o que está doendo em mim, mas eu sei que está doendo, então eu acolho a dor com muito amor. É como se pegasse uma criança no colo, acolhe aquela dor. Acolhe aquilo. Acolhe a tua vida que está tudo virado de ponta cabeça. Acolhe. Acolhe com paciência e diga, vem aqui, vou te dar amor, muito amor a isso. E já já a gente vai encontrar uma resposta, uma ajuda, uma ferramenta e vamos transformar isso numa carga positiva. Isso é autodesenvolvimento. É desenvolvimento humano juntado com desenvolvimento espiritual. Conhecer os 7 corpos, saber que temos esse corpo aqui, que é ligado a tal chakra, que temos esse corpo aqui, que esse aqui vai para o plano espiritual, esse aqui que fica a cópia quando sai do biológico, vai para o plano astral, quando a gente tem a morte aí do corpo físico, tal. É interessante. Mas entender que ele tem uma bagagem de informação, que tudo tem magnetismo, que tudo tem, criação, que tudo se cria a partir dessa energia, e que a gente tem que ter responsabilidade sobre nós mesmos, né? Começa pouquinho, aos pouquinhos. Tem que transformar a mente. Eu até anotei aqui que a mente ela é muito danada, né? Que eu anotei assim, ó, quanto mais se pensa, mais perdido fica. E não é verdade. Muitas vezes a gente vai pensando numa coisa, pensando, mais perdido você fica. Então não pensa, sinta. Sinta, né? Ao invés de eu ficar pensando, refletindo, tentando entender aquilo, aquela mente que não para. Quer saber? Vou colocar uma música, vou lavar minha loucinha, vou ler um livro, sei lá, vou botar um filme bacana que influencia a minha mente a coisas boas, que eu troque uma visão de mundo torta, distorcida, uma ilusão, por algo verdadeiro. E a verdade do ser sempre é baseada no amor, na harmonia, na fraternidade, tudo aquilo que Jesus ensinou. Tudo. E eu procurei muitos anos na ciência explicar a espiritualidade, muitos anos. Eu tentava explicar para minha mente não é assim, mente isso, mente aquilo, para. Né? Eu tenho que gerenciar aqui a minha mente, eu não estou construindo uma vida boa porque eu tenho que gerenciar a minha mente. Até que um dia veio um recado da Luísa dizendo assim, anotei na minha agenda: o homem não evolui pela mente, mas sim pelo coração. E daí eu pensava, para, Jane, de tentar buscar respostas para a ferramenta mente, para você mudar a tua mente sobre a visão de mundo, para você mudar a tua mente e organizar ela de uma forma produtiva. Não é a mente, você precisa ir para o coração. Você precisa ver o que é que teu coração guarda. Você se acha uma pessoa boa? Você se acha uma pessoa, às vezes, muitas vezes ingênua, incapaz disso, daquilo, daquele outro? É teu coração. Você tem que reequilibrar os teus sentimentos, o que você tem dentro de você, é ir mais profundo, mais profundo, mais profundo. A mente, ela é só uma ferramenta. Vou anotar aqui, a mente é somente uma ferramenta. E aí vamos falar disso na próxima aula. Ok? Paramos por aí. Grande beijo. Namastê.
que a minha centelha divina saúda a centelha divina e a sua sabedoria e a sua mente divina que existe em você. Porque todos nós estamos influenciados por essa mente cósmica, essa mente divina e super inteligente, o eu superior. Só que cada um tem informações diferentes que o eu superior vai guiando. Ó, você vai para esse caminho, você vai para esse, você vai para a faculdade tal, você vai fazer tal coisa, você vai ter filhos e você vai viver tal vida. Mas todos nós temos uma mente nos guiando que é Deus e suas particularidades. Então, quando eu falo namastê, é um respeito e uma saudação a você. O meu ser interno saúda o seu ser interno. Então, um grande beijo e até a próxima aula.